Bom dia a todos e a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês, assim como esse Pai maravilhoso é na minha. Peço desculpa a todos que alguns dias sem gravar os vídeos, umas correrias doidas, que a gente também nunca pode deixar também que as coisas do mundo atrapalhem o nosso compromisso com Deus não, tá? E eu tô sendo assim. Então também tenho que me vigiar nessa parte, né? Porque a gente nunca pode esquecer da palavra do Senhor, porque é o nosso alimento diário, né? Ai de nós, se não fosse Deus, Jesus Cristo em nossas vidas. Então eu quero agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo a todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok. Muito, muito, muito obrigado. Então todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta. E lá no meu canal do YouTube também. Eu tenho um canal lá no YouTube onde eu posto o vídeo também na íntegra. Meu canal é Laide de Jesus Oliveira. Vocês também querendo me dar essa força, se inscrevendo, compartilhando lá também, enfim. Eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês, pela vida de vocês. E quero agradecer mesmo do fundo do meu coração a cada um de vocês que visualizam meus vídeos, compartilham, enfim, a vocês que me dão essa força. Muito, muito obrigado mesmo. Então, sem mais delongas, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos invocar a presença do Espírito Santo do Senhor para mais um dia da nossa leitura bíblica, certo? Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento, Senhor Jesus Cristo, te agradecer pelo dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por ser esse Pai tão presente em nossas vidas, mesmo quando nós não mereçamos, Senhor. Obrigado, meu Pai, por ser esse Pai tão maravilhoso, extraordinário, que nos ama com tantos defeitos, com tantas incorreções. Mas mesmo assim, a gente se esquece do Senhor, mas o Senhor não se esquece da gente. E o Senhor sempre continua a nos amar, mesmo sendo tão falhos e tão pecadores. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, transforma os nossos corações em corações bondosos, em corações amorosos, em corações dignos, Senhor, do Senhor fazer habitação. Então nos limpa, Pai, nos purifica. Para nós que estamos nos desviados dos caminhos, porque eu também estou, Senhor, o Senhor sabe. Então que o Senhor endireite as nossas veredas, põe o nosso caminho retamente, meu Pai, na Tua presença novamente. Limpa-nos, Senhor, da ponta da cabeça até a ponta dos dedos. Do último fio de cabelo até a nossa unha do pé. Nos limpa, meu Pai, nos purifica. E que nossos caminhos não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles continuem retamente, meu Pai, seguindo a Ti. Obrigado, Jesus. Peço que abençoe as nossas vidas, os nossos familiares, os nossos amigos, meu Deus. Cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco, né, Pai, porque o Senhor se faz presente. Abençoa, Pai, a vida grandemente dessas pessoas. Livra de todos os males, Senhor. E que elas tenham muito amor no coração para dar. Para sempre serem felizes e terem muito amor e muita humildade nos nossos corações. Eu invoco, meu Pai, nesse momento que o Senhor envia o Espírito Santo do Senhor para se fazer presente em mais esse momento de leitura bíblica, Pai. Esse momento que faz toda a diferença na minha vida. Perdoa, Pai, pelos dias que eu não gravei meu vídeo. Perdoa, Pai. Perdoa. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. É o que eu lhe peço, Jesus Cristo, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. A analogia do casamento, capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará a da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne,
as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei, do pecado. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Filhos e herdeiros, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.
os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. As provas e as certezas do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Que leitura. Quer mais prova do amor de Cristo por nós? Nós fomos consideradas ovelhas para o matadouro. Nós estávamos sentenciados à morte eterna. Mas Deus nos ama de tal forma que Ele foi lá. Colocou no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Maria gerou a Jesus, Filho de Deus. E Jesus viveu, foi criado pelos princípios divinos para pagar pelo um pecado que ele não tinha. Porque Jesus não tinha pecado algum. Ele era filho de Deus. Mas ele sofreu, ele passou por tanta coisa. Por mim e por você. Você entende isso? Você tem noção disso? Você já refletiu sobre isso? Do quanto Deus nos ama? Será que nós retribuímos 1% desse amor? Será que nós estamos retribuindo? Oh, meu irmão, Deus ele quer tão pouco da gente, por tanto que Ele faz. Não sejamos tão ingratos assim com Ele, não. Nos voltemos mais para Ele. Oremos, jejuemos, façamos o bem. Faça com a mão direita sem que a tua esquerda veja. Nada para se engrandecer, mas sim para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Viva por Deus e para Deus. Viva por Ele. Tema a Jesus. Ame.
coisas do mundo aí fora, essa alegria passa, viu? E é uma alegria mundana. O diabo, ele fica lhe tentando, ó. Ele lhe dá as facilidades. Ele lhe dá todas as facilidades para você abandonar o caminho de Deus. Ah, tô feliz é aqui, não tá me faltando nada. Não, meu irmão. Eu confesso que isso está acontecendo comigo. Eu fui a um culto ontem, e Deus usou tremendamente as palavras do pastor para falar comigo. Eu vou falar para vocês que cada palavra que ele falava me arrepiava. Eu tava me deixando levar por tudo que tá aí fora. Então cabe a mim agora. Ele falou comigo. Agora cabe a mim querer continuar no mundo ou seguir a ele. Essa é a minha escolha. Olha que eu tenho passado por muitas coisas. Não tem sido fácil. Mas mesmo assim ele continua comigo. Ele não me abandonou em hora nenhuma. Eu posso ter abandonado ele, mas ele não me abandonou em hora nenhuma. Por isso eu falo para vocês. Todas as nossas escolhas geram uma consequência. Todas as nossas escolhas geram uma consequência. Então, com essa reflexão de hoje, eu espero que nós tomemos as decisões certas de seguir a Cristo e deixar as coisas do mundo de lado. É o que nós temos que fazer. Seguir o caminho de Jesus. Levar o amor ao próximo. Fazer mesmo que ninguém agradeça. Ah, mas eu ajudei fulano de tal, mas fulano de tal. Pouco importa se fulano de tal vai lhe agradecer. Faça. Perdoe, ame. Aquele que te julga. Aquele que joga palavras contra você. Ame. Ame. Mostre a essa pessoa que você é diferente, você é iluminado por Deus. Perdoe. Perdoe os pecados, perdoe as pessoas para que os seus também sejam perdoados, que nós temos horrores de pecado. Então aprenda a perdoar para ser perdoado. Amém? Então reflitamos. Vamos escolher os caminhos de Deus enquanto ainda tem. Amém? Então vamos orar, curvar nossa fronte e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Senhor Pai Santo, amado e querido, venha neste santo momento. Mãe, silêncio, por favor. Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento te agradecer, meu Pai, pela tua santa presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse momento maravilhoso, Senhor. Pai, não tem sido fácil se manter no teu caminho. Muitas vezes queremos sair dele, porque o mundo nos oferece facilidades, nos oferece alegrias momentâneas, prazeres momentâneos, e no final da conta só quebramos a cara. E mesmo assim o Senhor continua do nosso lado, nos amando e nos mostrando. Ei, filho, volta. Volta para mim, que eu estou de braços abertos a te esperar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter usado o teu filho para falar comigo ontem. Cabe a mim, agora, decidir se eu quero continuar nos teus caminhos ou se eu quero ir para o mundão. Cabe unicamente a mim. E eu te peço que fortaleça a minha fé a cada dia para que eu não saia dos teus caminhos, que eu continue, Pai, trilhando junto contigo, para que eu possa ter paz, meu Pai, na minha vida, para que eu possa, enfim, ter sabedoria para lidar com todas as coisas, para saber educar minha filha, para saber como agir no dia a dia com as pessoas, enfim. Ser uma boa mãe, ser uma boa filha, futuramente uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa irmã, uma boa tia, enfim, uma pessoa abençoada pelo Senhor. Sei que eu nunca vou ter a perfeição, Pai, porque perfeito só és tu. Mas a cada dia me transforma. Se necessário for, me quebra 1000 vezes e me reconstrói, Pai. Me reconstrói, porque eu não vivo sem ti. Não me deixa, Pai, não me abandona. Segura na minha mão, Jesus. E me ajuda a atravessar tudo que eu estou passando. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a minha família, abençoe a vida de todas essas pessoas que estão aqui junto comigo. Abençoa, Pai, todas as pessoas
Abençoa a vida delas. Abençoa os meus amigos. Abençoa os meus familiares. Abençoa tantas pessoas que eu amo, Jesus. Umas estão perto, outras estão mais longe. Ô Pai, faz visita lá naquele hospital, onde aquela criança está internada com problemas de saúde. E precisa, Senhor, da cura e da libertação. Cura, Senhor, Samuel. E dá força para a mãe dele, a Camila. Para que eles atravessem tudo isso. Mas que eles lembrem também, Senhor, de te agradecer. Pelo dom da vida e pela cura do Samuel. Mas faz essa visita, Senhor. Cura, liberta aquela criança. E transforma, Pai, as vidas. Abençoa cada uma dessas pessoas, meu Deus, pelas quais estão no meu coração e no meu pensamento. Abençoa a vida dessas pessoas, Senhor Jesus Cristo. Nos abre portas, Senhor, para nós que estamos desempregados, estamos na luta. Abre portas de oportunidade, nos dê sabedoria para onde devemos seguir, com quem devemos falar, o que devemos agir, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, para que possamos ir aos lugares certos, para que possamos ter êxito, Pai, na procura pelo nosso emprego. Somos pais e mães de família, meu Deus, que passamos por grandes dificuldades. Mas se temos a Senhor, temos tudo. E eu creio que o Senhor vai abrir sim uma porta para todos nós, meu Deus, que estamos desempregados. O Senhor vai nos dar sabedoria para onde devemos ir seguir. Muito obrigado, Jesus, por tudo, toda a honra e toda a glória para o teu santo nome. Obrigado pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa a vida dos meus familiares, dos meus amigos, de todas as pessoas a quem eu amo, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa a vida de todas essas pessoas que estão aqui nesse momento. Eu não sei por quais dificuldades elas estão passando, mas que elas entendam de uma vez que só o Senhor ama, só o Senhor cura, só o Senhor salva, só o Senhor liberta. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Toda a honra e toda a glória ao teu santo nome. Que o nosso dia seja abençoado, que o Senhor permaneça dentro de nós, transformando e nos quebrando mesmo, para que a gente veja que só seguindo a Ti nós seremos felizes eternamente. Amém, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. É o que eu lhe peço, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por me darem esse espaço para falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo venha continuar abençoando as vossas vidas. Que Ele se faça presente intensamente na vida de vocês. E não esqueçam, Jesus ama vocês. Ele ama de uma forma grandemente. E Ele quer transformar a sua vida. Então deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus te usar para ser instrumento. Amém? Fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo do Senhor abençoe o dia de vocês.